Bom dia, graça e paz a você que acompanha o Devocional Casa da Graça. Nós estamos com uma série muito boa sobre realidades da nova criação. Hoje é 27 de setembro. Eu queria perguntar se você já é inscrito no canal, se não, já se inscreve aí, já deixa o seu like, compartilha. O nosso tema hoje é o mistério que esteve oculto. O texto que nós vamos ler é Colossenses capítulo 1, versículo 26, que diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Toda a narrativa bíblica mostra a história do amor de Deus para com a humanidade, como Deus planejou isso e expresso ali na criação, como a ideia de Deus era se relacionar com o homem, como esse plano inicial foi comprometido pelo uso da vontade do homem, quando ele fez exatamente aquilo que Deus disse para ele não fazer. A Bíblia também mostra as consequências catastróficas desse comprometimento, dessa escolha, dessa emancipação do homem em relação a Deus, mas também mostra, a partir de então, o plano da redenção. Deus trabalhando no sentido de restaurar o plano inicial, para que o homem, como Deus planejou, tivesse relação com Deus no mesmo nível, ou seja, espiritualmente falando. E desde aí do Éden, que no capítulo 3 de Gênesis, que Deus vai falar sobre que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. E toda a história bíblica ela é dividida em dois tempos. Tudo que aconteceu antes de Jesus e como as coisas ficaram, como as coisas passaram a ser depois de Jesus. Perceba que o nosso texto fala do mistério que esteve oculto nas eras passadas, e o texto vai dizer, mas que agora se revelou, mas que agora foi manifesto. O texto diz épocas e gerações. Então é muito tempo. Para lhe ajudar a entender esse tempo, é todo o tempo desde Adão até a manifestação de Cristo. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre o mistério que esteve oculto nas eras passadas? Você sabe do que se trata esse mistério? Você sabe por que ficou oculto? Porque só se manifestou agora? Vamos continuar lendo a Bíblia para a gente pegar essa informação, não da minha opinião, nem da minha leitura exegética, mas daquilo que a Bíblia diz. Diz assim, ó, Colossenses 1:27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. De novo a expressão mistério, aí ele vai dizer que mistério é esse, que é Cristo em vocês, Cristo em nós, a esperança da glória. Então eu falei sobre a história bíblica, fala do amor de Deus, da intenção que Deus sempre teve de se relacionar com o homem. Deus criou o homem para isso, para que tivesse relacionamento com ele. Mas aquilo que aconteceu no princípio comprometeu, nivelou, a palavra não é nivelar, cadenciou, estabeleceu um certo nível essa relação, diga-se de passagem, um nível aquém daquilo que Deus tinha planejado, e dentro da execução do plano de redenção está a manifestação, a revelação do mistério que esteve oculto nas eras passadas. Estou querendo deixar você curioso. Você sabe que mistério é esse? É um mistério que Deus também propôs revelar na plenitude dos tempos. Não é aqueles mistérios que ficam sempre ocultos. É um mistério que ficou incompreensível ou incompreendido por gerações, mas que tinha propósito de se manifestar. Esse mistério nada mais era de que na execução do plano de redenção, quando Jesus viesse resolver o problema que foi criado inicialmente pelo pecado, a separação, a queda do homem da posição espiritual, o comprometimento dessa relação com Deus, depois que Jesus viesse, depois que ele cumprisse as justas exigências da lei e as satisfizessem em nós ou para nós, porque nós não tínhamos como satisfazer as exigências da lei, como substituto Jesus veio e fez isso, e como resultado disso, o texto vai dizer, a ele quis dar a conhecer entre vós, os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério, que é o quê? Cristo em vocês, a esperança da glória. O texto quer dizer que depois que Jesus cumprisse todas as coisas, depois que ele cumprisse a lei, que ele condenasse o pecado na sua carne, que ele resolvesse o problema de separação que Adão criou, o ambiente, o padrão de relacionamento mudaria. Não era mais as pessoas na religião, mas era Deus nas pessoas, através de Cristo. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Paulo vai falar disso algumas vezes, no mistério que esteve oculto nas eras passadas, que é o que é Cristo em nós. Veja a diferença de padrão de relacionamento. Antes era o homem interagindo com Deus, ainda de forma
terceirizada, isso só podia ser feito através de um sacerdote, de uma figura representativa. E você sabe que quando Jesus disse está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, a presença de Deus que estava na arca saiu de lá e veio para dentro de mim e dentro de você. E o mistério que esteve oculto nas eras passadas é Cristo em nós. Isso a religião não pode fazer, isso a religião não pode explicar. É Deus habitando dentro de mim e de você, na pessoa de Jesus Cristo. Esse era o mistério que os santos da antiga aliança não viam. É uma condição que Deus preparou para que se manifestasse apenas através de Cristo, que era onde Deus deixaria de estar apenas no ambiente onde as pessoas estavam e passaria a estar dentro delas. Por isso que não tem mais para onde eu e você correr, que seja um lugar onde Deus não esteja, porque Ele está em mim e Ele está em você, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Veja o que diz esse texto aqui, ainda corroborando com essa verdade tão abençoadora. Evangelho de João 14, versículo 23 diz: Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Isso é muito diferente de tudo aquilo que eles estavam acostumados a fazer. Existia uma referência física, o templo, onde as pessoas iam para buscar Deus. Ainda existia uma segunda referência física, que era o Santo dos Santos, o lugar onde a arca estava. E ainda havia uma terceira referência física, que era a própria arca, que ali estava representada a presença de Deus. E agora ele está dizendo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Isso é Jesus dizendo: meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Isso é o mistério que esteve oculto nas eras passadas. A igreja, nós como casa de Deus. Vamos confessar a palavra. Diga assim comigo: Deus me ama. Ele sempre quis estar comigo. O pecado me separou, mas a redenção me religou. Agora sou casa de Deus. O mistério que esteve oculto é Cristo em mim. Amém? Você foi abençoado, pratique essas verdades, faça comentário nesse vídeo, faça chegar a outras pessoas. Eu espero você no vídeo de amanhã em nome de Jesus.